Olá, meu nome é Daniela, sou estudante do 8º período do curso de Pedagogia pela Unigran, no polo Alpex, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Este vídeo é referente à atividade 2 da disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental 2, que abrange o 4º e 5º ano. Neste vídeo, iremos falar sobre alguns tópicos, entre eles, o primeiro deles, no caso, o conceito do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é um norteador das ações pedagógicas e educacionais que serão ofertadas na escola. Por este motivo, é necessário que professores, pais, alunos, equipe pedagógica, gestores, entre outros, participem da construção deste documento, para que assim consigam transformar a realidade dos alunos e da comunidade em que a escola está inserida. Este documento estipula quais são os objetivos da instituição e o que a escola irá fazer para alcançá-lo. Para isso é preciso levantar dados, pesquisar sobre a realidade da comunidade, analisar todas as informações para que então possa construir este documento que irá conduzir toda a equipe escolar para práticas e ações pedagógicas e educacionais condizentes com a realidade dos alunos. Portanto, projeto político-pedagógico significa projeto, pois é uma reunião de propostas que tem como objetivo a realização de uma ação. Político, pois trata da função social da instituição, significa a possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório que atua na formação de cidadãos ativos na construção da sociedade. Pedagógico, pois define o conjunto de métodos utilizados na educação para que cada discente se desenvolva de forma global. Assim, o termo menciona todos os projetos e atividades educacionais que são utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. Segundo Libânio 2004, é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações ao processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e aprendizagem da comunidade escolar. Agora trataremos do segundo tópico, os pilares da educação necessários à construção da identidade docente. Os 4 pilares básicos da educação do século XXI, segundo Delors 2001, são: aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser. Segundo Delors 2003, ao reconhecer a gama de conhecimentos que a educação deve transmitir, identificou-se 4 aprendizagens que os indivíduos devem adquirir ao construir, ao longo da vida, os pilares do conhecimento. A primeira aprendizagem é aprender a conhecer, que configura em conhecer os saberes construídos pela humanidade e os saberes da vida, a partir de metodologias científicas. Portanto, é preciso conhecer os meios, observar, pesquisar, estimular a curiosidade intelectual para desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de discernir. Para isso, é necessário que a criança tenha acesso às metodologias científicas para que ao longo da vida seja amiga da ciência. Isso implica em aprender a aprender, construindo o conhecimento através da atenção, memória e pensamento. Segunda aprendizagem é aprender a fazer. É a aprendizagem construída na proposta de um ensino em que o aluno consiga transpor o conhecimento adquirido para a prática. Esta prática é voltada em aprender com a intenção de contribuir para o desenvolvimento do contexto em que o aluno está inserido, construindo competências para a comunicação, trabalho em equipe e saber gerir e solucionar conflitos. Terceira aprendizagem é o aprender a viver juntos. Para Delors 2003, esta aprendizagem representa um dos maiores desafios para a educação, pois representa a vivência e o respeito ao outro, respeitando a diferença e a singularidade que cada indivíduo possui. Para desenvolver a empatia desde a infância, é preciso que ações sejam construídas e trabalhadas no espaço escolar, onde há muita diversidade. Essas ações devem possibilitar que a criança se conheça, para então pôr-se no lugar do outro e compreender suas reações, onde o outro deve ser reconhecido, valorizado e respeitado. Nesta aprendizagem, o diálogo e a troca de argumentos são indispensáveis. Quarta e última aprendizagem é aprender a ser. Esta aprendizagem se preocupa com o desenvolvimento total do indivíduo, na formação dos valores, na responsabilidade social e na sensibilidade ao outro.
Aprender a ser e desenvolver a autonomia, o pensamento crítico, a criatividade e elevar o conhecimento, além de entender o sentido ético e estético perante a sociedade. Portanto, é aceitar o potencial de cada um, contribuindo para seu total desenvolvimento, adquirindo conhecimento de juízos e valores do ser autônomo, intelectual. Esta diversidade de personalidades é o que gera inovação dentro da sociedade. Agora vamos para o terceiro tópico, que é o planejamento educacional. O planejamento educacional é um processo científico que identifica as demandas e os obstáculos presentes na estrutura e em todos os processos em que envolvam a educação. Assim, determina quais as prioridades, pensando em estratégias para atingir a prática do ensino. É todo ato intencional, político e técnico para direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir os objetivos propostos. É intencional na medida em que não pode ser efetivado aleatoriamente. Ele implica conhecimentos da realidade, pressupõe escolhas e estabelecimento de meios para se atingir um determinado fim. É político, visto que está comprometido com as finalidades sociais e políticas da sociedade. É técnico, pois exige a utilização de meios eficientes para se obter os resultados. Tem como pressupostos básicos o delineamento da filosofia da educação do país, evidenciando o valor das pessoas e da escola na sociedade. Ele ocorre em 3 dimensões, que estão interrelacionadas. A primeira, planejamento do sistema educacional. Acontece em nível macro, refere-se ao planejamento de todo o sistema educacional do país e diz respeito aos direcionamentos da política educacional e a melhor forma de alcançá-la. É uma intervenção do Estado visando a implantação de uma determinada política educacional, estabelecida com a finalidade de possibilitar que o sistema educacional cumpra as funções que lhes são próprias para cada época. Segundo, planejamento escolar. Realizado no ambiente escolar, caracteriza-se como um ato de organizar as atividades de ensino e aprendizagem, determinada por uma intencionalidade educativa, envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos e o modo de agir dos educadores. É um modo de dimensionar política, científica e tecnicamente a atividade escolar. Portanto, deve ser resultado das discussões e contribuições do coletivo da escola, além de constituir uma atividade permanente de reflexão e ação. É o planejamento integral da instituição. Portanto, deve expressar a cultura da escola, porque está assentado nas crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que o elaboraram, além de conter a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporadas nos diversos componentes curriculares. Terceiro, planejamento de ensino. Ocorre em nível micro, voltado especificamente às atividades a serem desenvolvidas pelos professores e alunos no cotidiano escolar, tendo em vista a aquisição do conhecimento. Deve partir da realidade concreta, tanto dos sujeitos quanto do objetivo do conhecimento e do contexto em que se dá a ação pedagógica. O planejamento de ensino precisa estar em sintonia com o planejamento global do ensino, explicitado em seu projeto político-pedagógico, segundo Libânio 2003. O planejamento de ensino pode ser subdividido em plano de curso, plano de unidade e plano de aula, segundo Vasconcelos 2000. O plano de curso refere-se à sistematização da proposta geral de trabalho do professor em uma determinada disciplina ou área de estudo. Pode ser anual ou semestral, dependendo da modalidade em que for oferecida. O plano de unidade refere-se aos assuntos da disciplina que formam um todo completo, mas que podem ser divididos e desenvolvidos no espaço correspondente a um conjunto de aulas. O plano de aula refere-se ao planejamento de uma ou mais aulas, que devem ser trabalhadas pelos professores. Corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento didático. Assim, o planejamento de ensino precisa ser compreendido de forma estreitamente vinculada às relações produzidas entre a escola e o contexto histórico-cultural em que a educação se realiza. Agora vamos para o último tópico, e nesse eu vou falar da minha opinião sobre esse tópico.
Como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que de fato ela aconteça na vida escolar do aluno. Na minha opinião, a aprendizagem se dá de duas formas: quando o professor tem total domínio sobre o conteúdo e quando este professor leva em consideração o conhecimento que o aluno traz consigo, ou seja, a sua bagagem. O professor deve ser um mediador, uma ponte entre o aluno e o conhecimento. Sendo assim, precisa pesquisar, aprimorar seus conhecimentos em busca de aprofundar as informações, para que ao planejar suas aulas, consiga alcançar de fato a aprendizagem do aluno, e isto se torna possível quando o professor leva em conta tudo o que o aluno já sabe, como suas vivências, história, cultura, crença, entre outros. E a partir deste ponto começa a aprofundar tais conhecimentos, elevando o grau de conhecimento do aluno, fazendo com que ele tenha uma visão mais ampla sobre o assunto. O professor também deve estabelecer um vínculo de amizade e confiança, para que o aluno se sinta acolhido, importante e especial. Neste sentido, o professor deve ter um olhar singular para cada aluno, pois carregam consigo histórias, culturas e aprendizagens diferentes, e isso faz com que sejam únicos e especiais, e por este motivo devem ser ouvidos, vistos e tratados como tal. O professor deve ter afeto pela sua profissão, por seus alunos, por sua missão de ensinar, de educar, envolver os alunos para que barreiras sejam quebradas e os objetivos sejam alcançados. Alunos motivados, acolhidos, afetados por um professor comprometido com sua missão, são alunos criativos, observadores, questionadores, participativos, e com isso o professor consegue levar a educação a um grau mais avançado, fazendo com que o seu aluno tenha prazer em aprender, em fazer, em viver e conviver em sociedade de forma crítica, questionadora, participativa e humana. Eu espero que todos tenham entendido esses tópicos. Agradeço e até mais.